Olá, meus amores! Andei sumida por um tempinho porque estava fazendo um curso, uma imersão, né? Aqueles cursos que você fica lá, assim, imerso dias, assim, e horas. E estudar é um valor na minha vida. Eu sempre me autodesenvolvo, eu estou sempre investindo no meu conhecimento, no meu autoconhecimento, né? E tudo isso foi me ajudando a transformar a minha vida. Então, eu estou sempre fazendo cursos e todos eles vêm, né, para somar na minha vida. E para quem não sabe, eu também atendo como terapeuta. Então a minha agenda ficou bem cheia, tentando, né, dar conta das duas coisas, que eram os atendimentos e o curso que eu estava imersa. Então não consegui vir aqui gravar vídeo para vocês, mas a vida já voltou ao normal e estou aqui hoje para gravar para vocês. Então assim, os meus conhecimentos, eles vieram de muitas bases, muitas mesmo. E eu vou trazer hoje a história do Dr. Joe Dispenza, não sei se vocês conhecem, mas quero trazer que eu acho que tem tudo a ver, né, com o trabalho de lei de atração, né, mente, corpo e espírito está totalmente conectado, então não tem como separar, não é verdade? Então, quando a mente está sã, o corpo está também. E aí eu quero trazer a história dele, que eu acho muito interessante. Mas antes disso, o que eu quero falar com vocês? Eu vou começar semana que vem um estudo de alguns livros para nós desconstruirmos as nossas crenças sobre dinheiro, tá? Então, eu vou deixar o link para quem não tem os livros para adquirir aqui embaixo. Você clica no link e já compra para semana que vem nós começarmos a fazer os estudos para desconstruindo as crenças sobre dinheiro. Tá bom, meus amores? Então, se vocês clicarem no link, vocês ajudam, né? Porque a gente tem, assim, uma parceria com a Amazon. Então, 10% do valor do livro, né, é voltado para cá. E isso é uma forma também de ajudar o canal, né, a se manter gravando e fazendo vídeos, né? Então, foi uma forma que nós encontramos de agregar alguma coisa, né, aqui pro canal. E se você quiser saber sobre terapias, eu também vou deixar meu e-mail aqui embaixo. E aí você manda um e-mail para lá que nós respondemos o e-mail e você se informar mais, né, como funciona o processo de terapia e se você está precisando então buscar ajuda, você pode mandar um e-mail que nós vamos responder para vocês, tá bom, meus amores? Os livros, eu tô pensando se serão 2 ou 3, tá? Então, um é O Segredo da Mente Milionária, o outro é A Ciência para Ficar Rico. E o terceiro, eu tô pensando se a gente vai fazer o estudo dele agora, vai deixar para um outro momento, mas a princípio com certeza serão esses dois. E eu vou deixar o link aqui, e aí se você não tem, você compra através desse link, tá bom, meus amores? Então já se organiza, já clica no link para garantir fazer o estudo do livro, né? Que é muito legal quando a gente faz junto, tendo o livro ali, né? Então você vai sublinhando, ou então você pode comprar ele pelo Kindle, né? E quem gosta mais de tecnologia, eu gosto mais do papel, eu gosto mais da coisa física, né? Eu gosto de pegar uma caneta e sublinhar, aquele marcador de texto, né? Então eu gosto mais dessa coisa do toque. Então, o livro, eu adoro ter livros e sabe, tá ali na minha mão. Então, faz muita diferença na minha vida estudar com um livro físico. Mas para quem prefere uma coisa mais tecnológica, tá tudo bem. Então, é só você clicar aqui embaixo, ver os livros e já reserva. A Amazon vai mandar na tua casa, né? Então, você recebe lá tranquilamente e aí semana que vem a gente começa os estudos dos livros, ok? Combinado? E a terapia, eu vou deixar um e-mail também, tá bom, meus amores? Então vamos lá. Eu quero falar hoje sobre a história do Joe Dispenza. Ele sofreu um acidente, né, andando de bicicleta, e a sua coluna sofreu muitos danos, né? E os cirurgiões lá do sul da Califórnia falaram que ele precisava de uma cirurgia complicada, que talvez ele não conseguisse andar nunca mais, né? Mas o Dr. Joe Dispenza
decidiu que ele poderia fazer alguma coisa para mudar aquela situação. E aí ele decifrou o código e aprendeu como curar o seu corpo. Então a história dele é inspiradora, né? No qual nós podemos entender aquilo que Jesus já falava, né? Que se nós tivermos a fé de um tamanho de mostarda, podemos, né, mover montanhas. Então imaginando o nosso corpo, não é verdade, meus amores? E então o Dr. Joe Dispenza, ele é uma autoridade, né, na conexão mente-corpo. E ele começou viajando o mundo e entrevistando pessoas, né, do que acontecia assim de curas milagrosas, né? Então hoje ele continua viajando o mundo, fazendo palestras e educando e se dedicando a ajudar pessoas como nós, né? E ele recebeu um doutorado em quiropraxia, mas depois dele passar pela sua própria cura milagrosa, ele decidiu se tornar um especialista na interseção da epigenética, neurociência e na física quântica. Ele é um verdadeiro gênio e um líder em seu campo. Os livros dele são maravilhosos, né? Ele sempre lideram as palavras do New York Times e ele tem vários livros que são sucessos. Às vezes também depois, se vocês quiserem, escreve aqui embaixo que depois a gente pode trazer também os livros dele para fazer estudos aqui, aprofundando, né? Para que nós possamos chegar nesse lugar de criadores, né? E numa potência, né, trazer de volta essa nossa potência que ficou adormecida, porque nós sabemos que quando nós nascemos, nós somos um HDzinho, né, zerado. Então o nosso cérebro é esse HD zerado, e tudo que nós vamos ouvindo ao longo das nossas vidas, né, da nossa vida, vai formatando esse HD. Então hoje nós somos, né, um amontoado de crenças que foram introduzidas, né, no nosso HD. Então, crenças que muitas das vezes não nos servem mais, né? E essas crenças, elas vêm dos nossos ancestrais, ela vem dos nossos professores, ela vem da sociedade que a gente vive, dos amigos, né, de vida social, né, local de trabalho, tudo isso vai sendo formado, né, uma verdade. E pra gente alcançar esse lugar, né, de co-criadores e da lei da atração, nós precisamos ir limpando essas crenças, né, mudando os nossos paradigmas. Então é super importante a gente estar sempre estudando, se autodesenvolvendo, para ir desconstruindo as crenças, né, para ir mudando o nosso paradigma, mudando o nosso olhar diante do mundo. E o objetivo aqui do canal é ajudar vocês com tudo isso. Agora, se você tem problemas muito mais profundos, eu indico que você faça a terapia para, em conjunto, né, com os estudos que você vai fazendo, você acelerar o seu processo. Porque tem pessoas que têm dores muito profundas, como eu tive, né? Então é super importante a gente fazer o nosso processo de cura buscando ajuda, tá, meus amores? Então, eu vou contar aqui um pouquinho, né, da história de como começou o acidente dele. Ele estava na bicicleta dele, participando lá, né, daquelas maratonas, e ele fez uma curva e um carro a mais de 80 km por hora atingiu ele por trás, e ele caiu de costas, atingiu e quebrou 6 vértebras da coluna dele, gente. Essa lesão da coluna devia ser paralisante, né, por tantos danos na coluna. E o Dr. Joe teve a sorte de estar vivo, né? E aí ele teve opiniões diferentes de como ele deveria se tratar dos ferimentos. E 4 cirurgiões recomendaram que ele deveria fazer uma cirurgia complicada e ele teria que implementar, introduzir uma coisa de aço nas costas dele para realinhar a medula espinhal, né? Mas o Dr. Joe não queria cirurgia. Então,
ele sabia que fazia a cirurgia, ele poderia se comprometer com uma vida de um deficiente físico, né? E ele simplesmente não estava pronto para desistir ainda, sabe? E aí o que ele fez? Enquanto ele estava ferido, ele passou muito tempo deitado. E aí ele decidiu que ele deveria fazer um bom uso desse tempo se ele quisesse ter alguma esperança de recuperação, né? Então ele praticava a meditação e a visualização, e aí ele imaginava a sua coluna se consertando, e acredite ou não, gente, funcionou. Então a coluna do Dr. Joe sarou totalmente dos ferimentos, e apenas em 3 meses após o acidente ele já estava de pé. Então todos os médicos e cirurgiões, né, da época disseram que ele ficaria engessado por 1 ano e ficaria incapacitado para o resto da vida, mas por meio do poder da meditação, da mente, né, ele usou os pensamentos para curar o corpo dele. Então são muitas provas que nós já temos, né, que os nossos pensamentos, eles interferem diretamente no nosso corpo. E depois dessa experiência, né, ele acredita que a mente dele, né, e de todos nós tem poder de curar o nosso corpo. Mas isso não se aplica só às lesões físicas, né? De acordo com o Dr. Joe, a gente pode também usar a nossa mente para criar emoções, né, e pensamentos positivos para ajudar a gente a alcançar os nossos objetivos. Então, ele explica que a sua personalidade cria a sua realidade pessoal. Então, o que significa isso, gente? Que seus pensamentos e as suas reações criam a realidade que você vive. As nossas reações, os nossos hábitos, emoções e comportamentos acontecem automaticamente, porque o nosso cérebro está acostumado com esses hábitos, né? Que acabam sendo como se fossem rituais, nós fazemos diariamente, né? Então nós ficamos presos nessa rotina e tendo as mesmas experiências repetidamente, né? Então, tem uma boa notícia, nós podemos mudar o nosso cérebro, nós podemos realmente mudar a maneira como o nosso cérebro está conectado, né, para emitir novos pensamentos. Uma nova personalidade, uma nova realidade, composta de novas experiências, né? E como que a gente pode, então, criar o nosso futuro? Como todos nós podemos fazer o que o Dr. Joe faz, né? Como nós podemos fazer com que a mente mude os nossos pensamentos, usando a intenção para criar uma nova realidade. Então, o primeiro passo é a meditação, né? Para a gente se conectar. Então, a gente deve considerar os nossos pensamentos e fazer um esforço consciente para mudá-los. E a melhor maneira de fazer isso é ficar em silêncio, né? E meditar. Então, a gente fecha os olhos, né? Tira o telefone de perto, reserva algum tempinho para a gente se sentar com os nossos pensamentos. Então, todos os tipos de distração vão tentar atrapalhar e impedir que a gente se concentre. Mas, se você puder excluir todos os outros pensamentos, você pode realmente começar a entender e mudar os seus velhos hábitos. Então, a gente precisa começar a fazer a prática. Então, quando a gente começa a ensaiar na nossa mente, né, o que nós queremos, o que nós devemos fazer? Nós devemos fechar os olhos e imaginar, ver na nossa mente. Então, tudo foi criado, tudo que existe no mundo foi criado primeiro na mente, né? Tudo foi primeiro pensado para depois ser criado. E nós não usamos, muitas das vezes, isso a nosso favor, não é? Pois é. Então, nós vamos nos envolvendo
nessa imaginação, nesse momento criativo, de usar a nossa mente para criar, porque sim, nós somos criadores, nós somos criativos, e muitas das vezes nós perdemos isso por vários motivos, né, que ao longo da nossa vida nós fomos tendo que tocar uma vida sem parar para pensar. As pessoas falaram, para com isso, é bobagem. Enfim, a gente vai vivendo um piloto automático, não é? Mas nós temos então esse poder a nosso favor, que é a nossa mente, que ela é criativa e criadora. Então nós precisamos começar a mandar para o nosso cérebro novas informações. Então, por exemplo, o que eu quero, né? Quando eu estava fazendo minha transição de carreira, eu começava a me visualizar gravando vídeos, eu começava a me visualizar atendendo pessoas, eu começava a me visualizar criando tudo que eu queria para minha realidade. Primeiro eu comecei na mente, aí depois eu ia lá e anotava tudo num papel, tá? Então eu anotava tudo aquilo que eu tinha visualizado. E isso, gente, é um dom natural de todos nós, porque se você vê as crianças, né, como elas são criativas, e a gente vai perdendo isso ao longo da nossa vida, infelizmente, né, pelas crenças, pelos paradigmas que nós vamos construindo, e nós vamos deixando essa essência de lado, que é a nossa criança interior, né, que é muito sábia, porque ela brinca, ela cria na cabeça dela, né, um castelo ali com os pedacinhos de papel, né, caixinhas, e ela cria um mundo. Então nós temos isso a nosso favor. Então muitos gênios, né, criaram coisas maravilhosas através dessa técnica da criatividade, né, de primeiro pensar na mente. O Walt Disney, por exemplo, foi um deles, né? Eu poderia citar vários aqui, mas não é o objetivo do vídeo. É só para você entender que tudo começa na sua mente. Então eu ia lá, pensava tudo que eu queria para transformar a minha vida e anotava no papel, tá? E aí, o que acontece? O universo, ele vai trazendo para você ideias, pessoas, situações. O universo fala com a gente através de diversas formas, até através aqui de um vídeo, né? Então, pedis e obtereis, é uma lei. Quando a gente pede, a gente recebe. E a gente não pode esquecer que nós somos filhos dessa fonte criadora, né? De tudo que há. E ela está nos amparando e nos inspirando a todo momento. Infelizmente, nós nos desconectamos dela e nos perdemos da nossa essência. Então, o objetivo é que a gente volte para a nossa essência, né? Desde aquela criança criativa e criadora a esse herdeira, né, do Criador de tudo que há e que nos inspira a todo momento através de diversas coisas. Então, pensa aquilo que você quer, depois você começa a escrever. E aí tinham coisas que não eram muito fáceis naquele momento de mudar na minha vida. Então eu fui priorizando o que eu poderia fazer que era mais fácil, que já era possível que eu começasse. E aí você também pode classificar a tua lista dessa forma. Então eu posso começar, por exemplo, não sei, no meu caso, posso fazer um curso, posso, sei lá, ler um livro que vai aprofundar um conhecimento que eu já tenho e que está ali parado e que eu gostaria de voltar para essa área. Um exemplo, tá, gente? Então você vai priorizando o que é possível para agora. E os outros, por mais que pareçam difíceis, não desacredita. Por quê? Porque a fé, ela tem que ser a certeza de que você vai conseguir. Então, se você está emanando dúvida, eu não vou conseguir isso, você vai atrair, eu não vou conseguir isso, né? Então, é a fé que move montanhas, então é a certeza de que você vai conseguir aquilo. E aí você vai por prioridades, e aí você coloca aquilo ali dentro da sua agenda, ou bilhetes no seu celular, né? Então, tipo assim, já fiz esse, já consegui esse primeiro passo, né? Vou pro segundo. E assim você vai dando passos. E quando você vê, você já deu muitos passos e você já está muito mais perto daquela realidade que você primeiro construiu na sua mente, não é verdade? Então, é muito possível a gente fazer dessa forma,
eu não vejo uma outra forma de construir uma realidade que a gente deseje sem ser assim, né? Então, primeiro a gente sonha, imagina, não julga, porque a gente entra muito no ego, a gente entra muito na mente e a gente fica julgando os nossos sonhos, né? Então, eu atendi muitas pessoas que tinham muitas crenças, eu não consigo isso não é possível, crença de merecimento, de não valor, né? De incapacidade, e a gente precisa ir desconstruindo essas crenças para sim a gente conseguir o que a gente deseja. Porque se nós somos filhos dessa fonte criadora, se você tem isso como uma certeza e você é herdeiro dele, você sim pode conseguir tudo que você quiser. Você precisa dar passos, desconstruir crenças, mudar paradigma e aí chegar lá. Então, não adianta também só a gente mentalizar, né? Ver na mente, então aquilo tem que vir para o papel e aquilo tem que virar ações. Por isso que a gente vai priorizando, né? Colocando como se fosse uma meta. Então vamos priorizar. O que dentro disso hoje é possível que eu já faça? E aí cada um vai adaptar para a sua área, porque cada um tem um sonho, tem um desejo, né? E um objetivo totalmente diferente. E não teria como dar exemplo para todos aqui, que o vídeo ia ficar horas e horas. Mas você adapta isso para a tua realidade. Então fecha teus olhos. Eu gosto muito de colocar uma música calma, uma música tranquila. Aí eu acendo o incenso, eu faço todo um ritual, sabe? E aí eu acendo o incenso, aí eu fecho os olhos, aí eu imagino meus guias, meus mestres, meus mentores, né? Toda a espiritualidade ao meu redor, né? Me amparando, me inspirando, né? Jesus, enfim, todos os mestres que eu acredito. E aí você pode fazer isso também com os seus, porque a meditação não precisa ser só o silêncio, né? Então você pode visualizar eles se inspirando, trazendo ideias, trazendo, né, a inspiração que está faltando, e você começar a desenvolver novamente isso que ficou adormecido em você, que é o comportamento, né, de ser criativo, criativa, porque nós vamos perdendo isso, como falei lá, né? Depois a gente vai crescendo e vai achando que isso não é mais necessário, que isso era uma bobagem de criança, mas não é, né? Até Deus, quando ele foi criar tudo, primeiro ele pensou. Então tudo vem na mente, tá, meus amores? Então fechem os olhos, pratiquem o ritual aí de vocês, com a música de vocês, pensem nos mentores de vocês ali, te inspirando naquele momento, e deixa vir as ideias. Depois coloca no papel, prioriza, né, o que você pode começar a fazer a partir de agora. Então, no caso do Dr. Joe Dispenza, era a questão da cura, né, e aí ele se via, né, cada vértebra dele sendo curada, ele visualizava o corpo dele com saúde, ele se visualizava já fazendo as coisas, caminhando, tocando a vida dele sozinho, né? E ele foi jogando essa informação para o cérebro dele. Então nós temos esse poder, né, de mandar informação para o nosso cérebro que nós quisermos. Isso não tem custo nenhum. Isso todos nós temos a possibilidade de fazer. Então, às vezes, as pessoas acham que tem coisas que são muito complexas e difíceis, mas tá tudo a nosso alcance, né? Tá tudo aí para que nós possamos fazer. E não é difícil, basta praticar. Então, eu vou gravar um outro vídeo depois para isso não ficar muito longo, que eu já trouxe bastante conteúdo aqui e alguns exemplos, alguns, né, casos aqui, como do Dr. Joe Dispenza, dele mesmo tendo se curado, né? Eu já usei também, vou trazer depois um outro vídeo também, a cura por uma questão da minha filha, que eu queria muito que fosse curada. Também posso trazer isso depois num outro vídeo, para o vídeo não ficar muito longo. Então, vou trazer esses assuntos aqui e muito mais para vocês. Quero gravar mais vezes aqui para vocês, né? Mas a minha agenda realmente é muito cheia. Só que eu estou incluindo gravar vídeos na minha agenda, meus amores. Então, vocês agora estarão aqui com esse cantinho pra gente ficar juntos. E não se esqueçam de comprar os livros pra gente desconstruindo as crenças de dinheiro. Porque
nós estamos vivendo um momento de muita escassez no mundo, né? E o universo é próspero e abundante, né? Nosso Pai é o Criador de tudo que há e Ele é dono do ouro e da prata. Então nós somos herdeiros dele e precisamos nos conectar com essa fonte de riqueza, de abundância, né? Com a prosperidade que é nossa por herança. Então vamos desconstruir essas crenças, vamos juntos fazer o estudo dos livros que eu falei aqui para vocês. Pega aí, clica no link, compra os livros pra gente começar semana que vem o estudo desses livros, tá bom, meus amores? Então eu vou tentar fazer de 2 a 3 vídeos por semana pra gente estar cada vez mais juntinho aqui e tá se falando e tá crescendo junto e tá expandindo junto, assim como é o universo, né? Porque todos nós estamos conectados. E hoje eu fico por aqui. Um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo. Se você curtiu, dá o seu like, se inscreve no canal e se você acha que alguém pode se beneficiar desse vídeo, compartilha o vídeo, tá bom, meus amores? Qualquer dúvida, só escrever aqui que eu respondo para vocês. Beijo!